As pessoas que me veem hoje, aqui na varanda desta fazenda que parece ter nascido das minhas próprias mãos, enxergam apenas a matriarca, a fortaleza inabalável. Veem Dona Marlene Sampaio, uma senhora de 78 anos que comanda tudo com um olhar firme e um silêncio que muitos, por engano, confundem com paz de espírito. A verdade, minha gente, é que a paz demorou muito a chegar, e o alicerce desta fortaleza foi construído com a argamassa da maior humilhação que uma mulher pode sofrer. O que ninguém jamais soube é que cada tijolo que assentei na minha vida foi, na verdade, parte de uma vingança silenciosa, a mais doce e bem planejada que se pode imaginar. Hoje, com o sol se pondo no horizonte e pintando o céu de Goiás, decidi que o tempo do silêncio acabou. Meu nome, como já disse, é Marlene Sampaio. E esta não é uma daquelas histórias bonitas que a gente ouve para adormecer o coração. É uma história de vida real, com a poeira da estrada e o gosto amargo do fel que precisei engolir antes de sentir o mel nos lábios. Eu prometo a vocês que ao final da minha narração, vocês entenderão por que uma mulher, quando empurrada para o abismo, não aprende a voar por mágica, mas sim aprende a cavar um túnel com as próprias unhas para sair do outro lado, mais forte e, finalmente, dona do seu próprio destino. Durante 50 longos anos, guardei cada detalhe, cada lágrima engolida e cada pequena vitória trancada a 7 chaves dentro do peito. Agora, sinto que preciso libertar essas memórias. Enquanto tomo fôlego para abrir o baú da minha vida, fico aqui imaginando quem está aí, do outro lado, me escutando. A gente se sente tão sozinha com as nossas dores mais profundas, não é mesmo? Me conta de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minhas palavras chegam, se elas cruzam serras, rios ou até mesmo oceanos. Saber que tem um coração batendo junto com o meu, em algum lugar que talvez eu nunca vá conhecer, me dá a força que preciso para prosseguir. É como ter uma amiga, sentada aqui do meu lado, tomando um café fresco comigo e me dizendo com o olhar: "Pode falar, Marlene. Eu estou aqui para te ouvir." Essa companhia, mesmo que distante, transforma um desabafo solitário em uma verdadeira partilha de vida. Naquele ano de 1974, a vida no interior de Goiás tinha um ritmo próprio, um compasso lento ditado pelo sol. Eu tinha 28 anos, e o mundo me parecia um lugar simples, de contornos bem definidos. Nossa casa, embora não fosse grande como a da sede da fazenda, era o meu reino. Pintada de um azul que desbotava a cada chuva, com janelas de madeira que eu mesma invernizava todo ano e um pé de goiaba no quintal cujo cheiro doce invadia a cozinha no fim da tarde. Eu me sentia a rainha daquele pequeno universo, um universo construído sobre o alicerce sólido do nome Sampaio. Cada chão encerado, cada roupa alvejada e passada a ferro, era uma prova do meu valor, um testemunho do meu amor por aquela vida que eu acreditava ter escolhido. Minha rotina era um ritual sagrado, uma dança silenciosa que começava antes mesmo de o galo cantar. O primeiro som do dia era o do moedor de café, um barulho que para mim significava ordem e propósito. Ricardo gostava do café forte, servido na sua xícara preferida, enquanto lia o jornal antes de sair para os seus negócios. Eu me movia pela casa com a precisão de um relógio, garantindo que os meninos estivessem de banho tomado e com as roupas impecáveis, que o almoço estivesse encaminhado e que não houvesse um único grão de poeira fora do lugar quando ele voltasse. Eu não via isso como um fardo, mas como a minha mais importante missão: ser o porto seguro do meu marido, o pilar invisível que sustentava a sua vida perfeita. Os meus filhos, o Ricardinho com 6 anos e o Marcos com 4, eram a luz que iluminava todos os meus dias. A risada deles correndo descalços na terra vermelha do quintal era a minha música preferida. Para eles, eu era o mundo inteiro, a que curava joelhos ralados com beijos, a que contava histórias de sacis e mulas sem cabeça, até eles pegarem no sono, a que sempre tinha um bolo de fubá quentinho no fim da tarde. O amor que eu sentia por eles era uma coisa física, uma força que me ancorava àquela realidade,
e me dava a certeza de que todo o meu esforço para manter a harmonia da família valia a pena. Eles eram a prova viva do nosso amor, a herança mais bonita do nosso casamento supostamente abençoado. Ricardo, aos meus olhos de 28 anos, era um príncipe, alto, com um sorriso que desarmava qualquer um e uma gentileza no trato que fazia todas as moças da cidade suspirarem quando ele passava. Nas festas, ele era o centro das atenções, e eu, ao seu lado, me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ele sempre fazia questão de me apresentar com orgulho, a mão possessiva na minha cintura, o olhar cúmplice que me dizia que éramos um time. Eu colecionava esses pequenos gestos como se fossem joias, guardando-os em um cantinho do coração para me lembrar, nos momentos de cansaço, do quão abençoada eu era. Eu amava o homem que a cidade via, o homem que ele se esforçava para aparecer em público. A nossa cidade era como uma grande família, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, o que tornava tudo ainda mais complicado. Ser a esposa de Ricardo Sampaio era como viver em uma vitrine. Cada passo meu era observado, cada palavra era analisada. Na missa de domingo, eu tinha que estar impecável. Na venda do seu Manuel, meu comportamento tinha que ser exemplar. Eu carregava o peso do nome da família dele nos ombros e sabia que qualquer deslize meu seria visto como uma mancha na reputação impecável do Sampaio. Era uma gaiola de ouro, mas na época eu só conseguia enxergar o ouro e me sentia orgulhosa por morar dentro dela, achando que aquilo era proteção e não aprisionamento. O coronel Evandro, meu sogro, era uma figura quase mítica para mim naqueles tempos. Um homem de poucas palavras, olhar penetrante e uma autoridade que não precisava de gritos para ser obedecida. Ele era o dono de tudo, a força por trás do nosso conforto. Minhas interações com ele eram raras e sempre formais. Eu lhe servia o café, perguntava sobre a colheita e ele me respondia com monossílabos, me avaliando. Para ele, eu era apenas a mulher que seu filho escolheu, a mãe de seus netos. Sua aprovação, mesmo que silenciosa e distante, era o selo final de qualidade no meu papel de esposa perfeita. Eu me esforçava ao máximo para ser a nora que ele esperava, decente, discreta e dedicada à família. Foi então que as primeiras fissuras começaram a aparecer, tão finas que eu mal conseguia notá-las. Ricardo passou a ter reuniões de negócios que se estendiam pela noite. Ele chegava tarde, com o cheiro de um cigarro que não era o que ele costumava fumar e um perfume adocicado na roupa que se misturava ao cheiro de álcool. Eu, na minha inocência ou na minha negação deliberada, perguntava se estava tudo bem. Ele me afagava o rosto, dizia que o mundo dos homens era complicado e que eu não precisava me preocupar com aquelas coisas. E eu, desesperada para manter a paz do meu lar, escolhia acreditar. Engolia minhas dúvidas junto com o café requentado que o esperava no fogão. Depois dessas noites longas, ele costumava me trazer presentes. Coisas pequenas como um lenço de seda ou um broche de bijuteria fina. Na época, eu interpretava aquilo como um gesto de carinho, um pedido de desculpas pelo cansaço e pela ausência. Hoje, eu vejo com clareza. Eram subornos. Eram pequenas. Compensações pela sua consciência pesada. Migalhas que ele me jogava para que eu continuasse cega e satisfeita no meu papel. Eu agradecia com um sorriso. Guardava o presente na minha caixa de joias e me sentia amada, reforçando para mim mesma a imagem do marido atencioso que se preocupava em me agradar, mesmo estando tão ocupado com as suas enormes responsabilidades. A distância entre nós não era apenas física, mas também emocional. Nossas conversas, que antes eram cheias de sonhos e confidências, se tornaram puramente administrativas. As contas da casa, os meninos, os compromissos sociais. Eu sentia falta da cumplicidade, daquele brilho no olhar que ele tinha quando me via. Às vezes, eu o pegava me olhando de um jeito diferente, um olhar que eu não conseguia decifrar, uma mistura de tédio com impaciência. Eu me encolhia por dentro, achando que a culpa era minha, que eu não estava sendo interessante o suficiente,
que o peso da vida doméstica tinha me deixado menos atraente. A culpa, para uma mulher naquela época, era sempre o refúgio mais próximo. Assim, eu vivia a mentira mais bem contada da região. Para todos os efeitos, eu tinha a vida que toda mulher sonhava. Era elogiada pela sogra, invejada pelas vizinhas e, supostamente, amada pelo homem mais cobiçado da cidade. Eu tinha me tornado uma especialista em manter as aparências, em sorrir quando a vontade era chorar, em exibir um retrato de família feliz, enquanto sentia o chão sob meus pés começar a tremer. Estava tão ocupada sendo a guardiã daquele castelo de cartas que não percebi que o próprio rei estava jogando contra mim, pronto para soprar tudo para o alto sem a menor cerimônia ou piedade. Lembro-me com uma clareza dolorosa da última tarde de paz. Estávamos todos no quintal, debaixo da goiabeira. O sol filtrava pelas folhas, criando manchas de luz no chão. Ricardinho e Marcos brincavam de pega-pega, e Ricardo, sentado ao meu lado na cadeira de balanço, segurou a minha mão. Ele olhou para as crianças, depois para mim, e disse: "Nós construímos uma bela família, não é, Marlene?" Naquele instante, meu coração se encheu de um amor tão puro e avassalador que quase doeu. Eu apertei sua mão de volta, olhei para o meu mundo perfeito, e me senti a mulher mais sortuda e abençoada que já pisou na terra. Mal sabia eu que aquela era a calmaria antes da tempestade que afogaria tudo o que eu conhecia. A verdade não chegou como um trovão, mas como um sussurro traiçoeiro numa tarde quente e silenciosa. O botão da camisa de escola de Ricardinho tinha caído, e fui até minha velha caixa de costura, um presente de casamento da minha mãe, para buscar uma linha da cor certa. Meus dedos, acostumados com a ordem daquele pequeno mundo de carretéis e agulhas, encontraram um papel estranho, dobrado e escondido sob um novelo de lã. Era um recibo. O papel era fino, de uma joalheria chique da capital, um lugar que eu só conhecia de nome, e ali, escrito numa caligrafia elegante, estava o item. Gargantilha de ouro, 18K com pingente de gota. A data era de 2 meses atrás. O ar pareceu ficar denso, pesado. O sangue fugiu do meu rosto, e um frio cortante subiu pela minha espinha, mesmo com o calor que fazia lá fora. Fiquei sentada no chão do quarto, com o recibo trêmulo na mão, por um tempo que não sei medir. O mundo ao meu redor perdeu o foco. Minha primeira reação foi a negação, uma busca desesperada por uma explicação inocente. Seria um presente de aniversário adiantado para mim? Não, a data já tinha passado. Um presente para a mãe dele? Meu sogro era viúvo há anos. Cada desculpa que minha mente criava se desfazia em pó diante da lógica fria daquele pedaço de papel. A caixa de costura, antes um símbolo do meu zelo e do meu cuidado com a família, agora parecia uma urna contendo as cinzas da minha felicidade. Senti uma náusea forte, a sensação física de que o chão sólido da minha vida tinha se transformado em areia movediça. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha existência. Coloquei os meninos para dormir, agindo num automatismo assustador. Cantei a canção de ninar de sempre, mas minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos, como se pertencesse a outra pessoa. Depois, apaguei as luzes da casa e me sentei na poltrona da sala, na escuridão completa, esperando por ele. O único som era o tic-tac do relógio na parede, cada batida um prego sendo martelado no caixão do meu casamento. O medo que eu sentia era tão grande que me paralisava, mas, por baixo dele, uma nova e terrível coragem começava a nascer. Eu precisava da verdade. Precisava ouvir da boca dele, por mais que soubesse que a confirmação me destruiria por completo. Quando o som do carro dele parou em frente à casa, meu coração deu um salto doloroso. A chave girou na fechadura e ele entrou, cantarolando uma melodia qualquer. Foi então que o cheiro me atingiu. Um perfume de mulher, floral e doce. Um cheiro que não era meu, impregnado na camisa dele. Foi a prova final, a que meus sentidos não podiam negar. Levantei-me da poltrona e ele se assustou ao me ver ali, na penumbra. Não gritei. Minha voz saiu baixa, rouca, quase um fiapo.
Estendi a mão com o recibo. "O que é isso, Ricardo?" perguntei. O sorriso dele morreu nos lábios. Vi a confusão em seus olhos ser substituída por irritação. E depois, por uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Ele não tentou mentir por muito tempo. Talvez tenha percebido pela minha postura que desculpas esfarrapadas não adiantariam. Mas ele deu um suspiro de enfado, como se eu fosse um incômodo, uma criança tola que o havia pego no meio de uma travessura. "É o que você está pensando, Marlene", ele disse, a voz desprovida de qualquer remorso. Confessou que tinha uma amante há mais de um ano. Cada palavra que saía da boca dele era uma pá de terra jogada sobre mim. O perfume, as viagens a negócio para a capital, as noites em que chegava tarde, tudo se encaixou num quebra-cabeça medonho. Meu corpo inteiro queimava de vergonha e dor. Eu sentia como se estivesse nua na frente dele, exposta e patética. O golpe de misericórdia, no entanto, ainda estava por vir. Ele não se contentou em confessar. Ele precisou me humilhar. "Ela é mais jovem, Marlene. Mais interessante", ele disse, analisando meu rosto como se procurasse a ferida que suas palavras abririam. Mais interessante. Aquelas duas palavras ecoaram na minha cabeça e estilhaçaram a imagem que eu tinha de mim mesma. Todo o meu esforço, minha dedicação, minha vida, inteira devotada a ele e à nossa família. Tudo reduzido a nada, a algo menos interessante que uma novidade qualquer. Olhei para as minhas mãos, calejadas do trabalho doméstico, e as vi como velhas, gastas, inúteis. A dor da traição era imensa, mas a dor da humilhação era insuportável. E então, ele me deu o cheque-mate. Vendo meu estado de choque, ele se aproximou e seu tom mudou. Tornou-se falsamente paternal, condescendente. "Escute, se você for uma mulher esperta, vai ficar quieta. Pense nos meninos, no conforto que você tem. Você não vai querer perder a vida que o meu sobrenome te dá, vai?" Naquele momento, o homem que eu amava desapareceu para sempre, e em seu lugar surgiu um carcereiro. Ele estava usando o poder, o dinheiro e o status da família dele não como nosso escudo, mas como as grades da minha cela. O silêncio era o preço da minha estadia naquele paraíso de mentira. Naquela noite, eu entendi tudo. Fui para a cama como uma esposa amada e acordei como uma refém. Os meses que se seguiram àquela noite foram um longo e silencioso funeral. O funeral da mulher que eu era. Eu acordava, respirava, cuidava dos meus filhos, mas por dentro, eu estava morta. Ricardo e eu passamos a viver como dois estranhos em luto, dividindo a mesma casa, mas separados por um oceano de desprezo. O silêncio dele era a sua arma mais cruel. Ele passava por mim nos corredores como se eu fosse invisível, uma parte da mobília. Nossas refeições eram feitas em horários diferentes, e à noite, na cama de casal, ele se deitava na beirada, criando uma distância física que era um espelho da distância emocional que nos separava. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa. Para sobreviver, eu me agarrava à rotina com meus filhos. O riso deles era o único som que abafava o zumbido constante de dor na minha cabeça. Eu chorava em silêncio, no banheiro, com o chuveiro ligado para que ninguém ouvisse. Perdi o apetite, e meu corpo começou a definhar. Via meu reflexo no espelho e não me reconhecia. Havia olheiras profundas e um vazio no olhar que me assustava. O mundo lá fora, com seu sol e seu céu azul, parecia uma afronta à escuridão que tinha se instalado dentro de mim. Minha casa, que antes era meu reino, virou minha prisão, e cada cômodo guardava a memória de uma felicidade que agora parecia uma mentira deslavada. A parte mais difícil era manter a farsa em público. Aos domingos, na missa, ele colocava a mão nas minhas costas, e o toque dele, que antes me trazia segurança, agora queimava como ferro em brasa. Eu sorria para os vizinhos, respondia que estava tudo bem, que a família ia bem, e cada palavra era um veneno que eu mesma engolia. Nas raras festas de família na fazenda, ele era o marido perfeito, enchendo meu copo, me chamando de meu bem na frente do pai e dos outros. E eu,
a atriz principal daquela peça macabra, representava meu papel com a maestria que o desespero ensina. Ninguém desconfiava de nada, e essa solidão compartilhada apenas comigo mesma era enlouquecedora. Ricardo parecia se deliciar com essa tortura silenciosa. Ele nunca mais tocou no assunto da amante, mas encontrava maneiras de me apunhalar todos os dias. Se eu fazia um prato que ele sempre elogiou, ele comentava, olhando para o vazio, que tinha provado um tempero diferente outro dia, muito mais moderno. Se eu usava um vestido novo, ele dizia que certas cores não caíam bem em todo mundo. Eram alfinetadas sutis, cruéis, ditas sem me olhar nos olhos, mas calculadas para me ferir, profundamente, para me lembrar a cada instante que eu havia sido substituída, que eu era inadequada, que meu valor era zero. E eu, presa pelo medo e pela vergonha, absorvia cada golpe em silêncio. Uma tarde, enquanto varria a varanda, vi meus 2 meninos brincando de casinha na terra. Ricardinho imitava a voz grossa do pai, e o pequeno Marcos me imitava, servindo um café imaginário. Naquele momento, uma onda de pavor e clareza me atingiu. Eu não podia permitir que meus filhos crescessem naquele ambiente doentio, aprendendo que o amor era aquilo, um pai indiferente e uma mãe que murchava a cada dia. Mas o que eu podia fazer? Eu não tinha estudo, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Meu único valor era o sobrenome que carregava, o mesmo sobrenome que era a fonte da minha humilhação. Foi aí, no fundo do poço, que a ideia perigosa começou a brotar. Se o poder de Ricardo vinha do pai, então eu precisava chegar mais perto da fonte desse poder. Comecei a observar, a analisar a dinâmica entre eles. Ricardo era o filho amado, o herdeiro. Mas o coronel Evandro não era um tolo. Eu via nos olhos do meu sogro, às vezes, um brilho de decepção com a frivolidade do filho, com sua falta de pulso para os negócios mais sérios da fazenda. Ricardo tinha o charme, mas o coronel tinha o respeito. O poder de Ricardo era um empréstimo. E eu percebi, com uma lucidez assustadora, que atacar Ricardo diretamente seria inútil. Eu precisava contorná-lo. Eu precisava chegar ao rei, não ao príncipe. Minha arma secreta, a única que eu possuía, eram meus filhos. Eles eram a ponte legítima e inquestionável entre a minha casa desmoronada e a sede do poder da família Sampaio. Numa manhã de sábado, vesti os meninos com suas melhores roupas, fiz um bolo de laranja, o favorito do meu sogro, e anunciei a Ricardo que levaria as crianças para ver o avô. Ele mal me olhou, apenas deu de ombros e disse: "Faça o que quiser." Para ele, eu era inofensiva. Para ele, aquilo era apenas um gesto de nora zelosa. Mas para mim, era o primeiro movimento de uma guerra que eu ainda não sabia se venceria, mas que, pela primeira vez, eu tinha decidido lutar. Chegamos à casa grande da fazenda e eu senti um frio na barriga. O coronel estava na varanda, lendo seu jornal, a mesma figura imponente de sempre. Ao ver os netos correndo em sua direção, no entanto, algo em sua postura rígida se suavizou. Ele largou o jornal, abriu os braços e os abraçou com um carinho que eu raramente via. Eu me mantive a uma distância respeitosa, apenas a mãe zelosa observando a cena. Ofereci o bolo, disse que os meninos sentiam falta do avô. Não reclamei, não chorei, não pedi nada. Eu apenas me posicionei ali, silenciosa e digna, deixando que a presença inocente dos meus filhos fizesse o trabalho inicial por mim. Repeti essas visitas toda semana. Aos poucos, o coronel se acostumou com a nossa presença. Enquanto os meninos brincavam no imenso jardim, ele e eu ficávamos na varanda. No começo, o silêncio predominava, mas eu sabia que meu sogro era um homem solitário, viúvo há anos, com um filho que vivia no seu próprio mundo. Comecei a puxar conversa, não sobre mim, mas sobre ele. Perguntava sobre as histórias da fazenda, sobre como ele conheceu sua falecida esposa, sobre os desafios que enfrentou para construir aquele império. E ele, faminto por uma audiência atenta, começou a falar.
E eu me tornei a melhor ouvinte que um homem solitário poderia desejar. Nessas conversas, eu comecei, com muito cuidado, a plantar minhas sementes. Eu nunca acusei Ricardo de nada diretamente. Isso seria um erro fatal. Ao invés disso, eu expressava minha preocupação de esposa dedicada. Ando tão preocupada com o Ricardo, sogro. Eu dizia, olhando para as minhas mãos. Ele anda tão cansado, trabalhando até tarde. Às vezes parece tão distante, tão sobrecarregado. Tenho medo que ele perca a saúde, que se afaste da gente. Minhas palavras, cuidadosamente escolhidas, pintavam um quadro de um homem se perdendo em suas responsabilidades e de uma esposa leal que sofria junto, preocupada com a estabilidade do seu lar e da sua família. O coronel, que já ouvia os rumores sobre as noitadas do filho na cidade, começou a conectar os pontos. Ele via na minha frente a personificação da decência e da lealdade familiar, uma mulher sofrendo em silêncio por amor ao seu casamento, e via no filho a personificação da imprudência. Ele passou a me olhar de forma diferente, com uma compaixão que beirava a admiração. Você é uma boa mulher, Marlene. Meu filho não sabe a sorte que tem. Ele me disse um dia, e eu tive que conter as lágrimas, não de tristeza, mas de uma pequena e amarga vitória. A primeira peça do meu jogo de xadrez tinha se movido para a casa certa. Ricardo no início não percebeu nada. Ele até achava bom que eu desse um pouco de atenção ao velho, como ele mesmo disse uma vez, com desdém. Na sua arrogância, ele era incapaz de me ver como uma ameaça. Eu era, para ele, apenas a esposa humilhada e domesticada, a mãe de seus filhos. Ele não conseguia conceber que dentro daquela mulher silenciosa e obediente, uma estrategista estava nascendo, alimentada por cada gota de humilhação que ele me servia. A subestimação dele era o meu maior trunfo, o escudo que me permitia avançar no meu plano sem que ele sequer notasse o movimento no tabuleiro. Comecei a expandir sutilmente minha presença na casa grande. Percebi que, desde a morte de minha sogra, a organização da casa havia se perdido um pouco. Sem parecer intrometida, eu comecei a cuidar de pequenos detalhes. Mandava consertar uma cortina rasgada, arrumava os livros na estante dele, garantia que sua sobremesa favorita estivesse sempre disponível. Certo dia, encontrei uma camisa dele com o colarinho puído, uma peça antiga que ele adorava. Levei para casa, passei a noite serzindo-a com todo o cuidado e a devolvi na minha próxima visita. Ele pegou a camisa, olhou para o concerto perfeito e depois para mim, e seus olhos tinham um brilho de genuína gratidão. Eu estava me tornando indispensável, não como nora, mas como uma presença feminina que trazia cuidado e ordem para a sua vida solitária. Ele passou a me pedir opinião sobre coisas da casa, depois sobre os empregados, e um dia me surpreendeu ao perguntar o que eu achava de um novo negócio com gado. Eu, que sempre fui mantida à margem de tudo, de repente tinha uma voz. E eu usava essa voz com sabedoria, com respostas simples, cheias de bom senso, sempre pensando no que uma mulher prudente e leal à família diria. Eu não estava mais apenas ouvindo, eu estava participando. A grande virada aconteceu numa tarde chuvosa. Eu estava de saída quando o coronel me chamou de volta. Ele parecia abatido. Confidenciou-me que estava decepcionado com Ricardo, que o filho não tinha a seriedade necessária para tocar o patrimônio da família. Ele só pensa em festa e em gastar o dinheiro que eu levei a vida inteira para juntar. Ele desabafou, a voz carregada de uma amargura que eu compreendia tão bem. Naquele momento, ele não estava falando com a esposa do seu filho. Ele estava falando com Marlene, a sua confidente. E eu, olhando para aquele homem poderoso e solitário, senti que o jogo estava finalmente virando a meu favor. Continuação no próximo bloco. Nota do roteirista. Devido ao limite de 32 parágrafos ser muito extenso para uma única resposta e para manter a fluidez da leitura, dividi a entrega do bloco 4. A continuação direta virá no próximo. Segmento, completando os 32 parágrafos exigidos, antes de passar para o bloco 5. Continuação do bloco 4.
A partir daquela confidência, nossa relação se aprofundou. Ele passou a me tratar não mais com a formalidade de um sogro, mas com o respeito e o carinho de um amigo. Ele me contava sobre suas preocupações, sobre a saúde que começava a fraquejar, sobre a solidão que sentia na imensidão daquela casa vazia. E eu ouvia, oferecendo não soluções, mas consolo. Um chá quente no fim da tarde, uma palavra de conforto. Um silêncio compartilhado que dizia mais do que 1000 discursos. Eu estava preenchendo um vazio na vida dele, que não era apenas doméstico, mas emocional. Um vazio que seu próprio filho era incapaz de notar, muito menos de preencher. Enquanto isso, minha vida em casa continuava sendo um inferno gelado. A indiferença de Ricardo era uma constante. Mas algo dentro de mim havia mudado. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companheira. A esperança. Uma esperança perigosa, afiada, que me mantinha de pé. Eu já não chorava mais no chuveiro. Eu planejava. Cada palavra trocada com o coronel, cada gesto de cuidado, era um passo calculado. Eu estava tecendo uma teia, fio a fio, com uma paciência de artesã. Uma teia que, eu esperava, seria forte o suficiente para aprisionar o homem que me destruiu e, ao mesmo tempo, me libertar. O coronel começou a me incluir em decisões que antes seriam impensáveis. Um dia, ele me pediu para acompanhar a reforma da cozinha da casa. Grande, dizendo que eu tinha bom gosto e senso prático. Em outra ocasião, pediu que eu revisasse as contas da feira com ele, pois desconfiava que o capataz estava superfaturando as compras. Eram pequenas delegações de poder, testes de confiança que eu passava com louvor. Eu me dedicava a cada tarefa com uma seriedade e uma competência que surpreendiam a ele, e, para ser sincera, até a mim mesma. Eu estava descobrindo uma força e uma capacidade de gestão que eu não sabia que possuía. Ricardo, em sua bolha de arrogância, continuava cego. Ele via meu envolvimento na fazenda como uma conveniência. Ainda bem que você se ocupa com as coisas do meu pai. Assim me sobra mais tempo. Ele chegou a dizer. A ironia era tão absurda que eu quase tive vontade de rir. O tempo livre dele era usado para encontrar a amante na cidade, enquanto o meu passatempo estava lentamente minando as fundações do seu poder. Ele me via como sua funcionária não remunerada, gerenciando sua herança e seu pai, sem perceber que eu estava, na verdade, construindo meu próprio império bem debaixo do seu nariz. O afeto do coronel por mim se tornava cada vez mais evidente, e isso começou a gerar pequenos atritos. Ele passou a me defender abertamente. Um dia, durante o almoço de domingo, Ricardo fez uma de suas críticas veladas à minha comida. Antes que eu pudesse engolir em seco e me calar, como de costume, o coronel bateu a mão na mesa e disse, em alto e bom som, pois eu acho que a comida de Marlene é a melhor que como há anos. Se não está satisfeito, o problema é seu. Ricardo ficou pálido, chocado. Foi a primeira vez que o pai o desautorizou publicamente para me defender. Naquele dia, eu soube que não estava mais sozinha na guerra. Essa mudança na dinâmica familiar não passou despercebida pelos empregados da fazenda. Eles, que antes me viam apenas como a mulher do seu Ricardo, começaram a se dirigir a mim com um novo respeito. Passaram a me procurar para resolver pequenos problemas, a pedir minha autorização para certas coisas. Eu estava, aos poucos, assumindo o posto de matriarca de fato, mesmo que ainda não o fosse de direito. Eu administrava a casa grande com mais eficiência do que Ricardo jamais sonhou em administrar qualquer coisa. E fazia isso com quietude, com firmeza, conquistando a lealdade das pessoas através do respeito, não do medo. O coronel Evandro era um homem de hábitos. Um deles era tomar um copo de leite quente com mel antes de dormir, algo que sua falecida esposa sempre preparava. Os empregados muitas vezes se esqueciam ou faziam de qualquer jeito. Eu passei a me encarregar disso. Nas noites em que eu ficava para jantar na fazenda, eu mesma preparava o leite, na temperatura exata que ele gostava, e levava para ele em seu escritório. Era um gesto pequeno, quase íntimo. Numa dessas noites, ele segurou minha mão e disse,
Você me lembra ela. A mesma bondade, a mesma força. A comparação me gelou, mas eu entendi o poder imenso contido naquelas palavras. Minha transformação interna era a parte mais profunda de todo o processo. A mulher insegura, que vivia para agradar e que se culpava por tudo, estava morrendo. Em seu lugar, nascia uma Marlene que se olhava no espelho e via não uma vítima, mas uma jogadora. Eu aprendi a mascarar minhas emoções, a pensar estrategicamente, a usar a fraqueza dos outros a meu favor. Isso me assustava às vezes. Eu não me sentia uma pessoa má, mas sim uma sobrevivente que havia sido forçada a aprender as regras de um jogo sujo. A minha vingança não era motivada pelo ódio puro, mas por um desejo desesperado de justiça e de autopreservação. Houve momentos de dúvida, é claro. Noites em que eu me deitava e me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Eu estava manipulando um homem idoso e solitário? Eu estava usando meus próprios filhos como peões em um jogo perigoso? A culpa me visitava, sussurrando que eu estava me tornando tão fria e calculista quanto Ricardo. Mas então, eu me lembrava do olhar de desprezo dele, da humilhação que ele me impôs, do futuro incerto dos meus filhos se eu continuasse sendo um capacho. E a minha determinação se solidificava novamente. Aquilo não era maldade. Era uma guerra de uma mulher só. E em uma guerra, era preciso lutar com as armas disponíveis. A saúde do coronel começou a ficar mais frágil. Ele teve uma pneumonia forte que o deixou de cama por 2 semanas. Ricardo aparecia no quarto por 5 minutos, perguntava se ele precisava de algo e sumia. Eu, por outro lado, passei aqueles dias ao seu lado. Organizava seus remédios, lia o jornal para ele, garantia que ele se alimentasse direito e, principalmente, fazia companhia. Via a fragilidade daquele homem que parecia feito de rocha e cuidei dele com uma dedicação genuína, que ia além do meu plano. Na sua vulnerabilidade, nós criamos um laço de cumplicidade e afeto real. Ele confiava em mim implicitamente. Após se recuperar, o coronel estava diferente. Mais quieto, mais reflexivo. Ele me chamou para uma conversa em seu escritório e foi direto. Disse que a doença o fez pensar sobre o futuro, sobre o legado da família Sampaio. Falou com tristeza sobre a irresponsabilidade de Ricardo e com um carinho imenso sobre o bem que eu e as crianças fazíamos a ele. Ele disse que precisava garantir que a fazenda e principalmente seus netos estivessem em mãos seguras, não importasse o que acontecesse. Eu senti meu coração acelerar. O momento que eu tanto planejei, o cheque-mate, parecia estar se aproximando, tomando uma forma que nem eu mesma poderia ter previsto. Eu continuei meu papel com perfeição. Nunca pedi nada. Continuei sendo a nora devotada, a mãe exemplar, a companheira atenta. Deixei que ele chegasse às suas próprias conclusões. A paciência se tornou minha maior virtude. Eu sabia que qualquer movimento precipitado, qualquer sinal de ganância da minha parte, poderia arruinar tudo. Meu poder vinha da minha aparente falta de ambição. Ricardo continuava a me ignorar. Cada vez mais ausente, seguro em seu mundo de prazeres e convencido de que seu futuro estava garantido. Ele não via a tempestade se formando no horizonte, uma tempestade que tinha o meu nome. Lembro-me do dia em que o coronel me pediu para organizar os papéis de sua falecida esposa. Fotos, cartas, documentos guardados em um velho baú. Foi uma tarefa íntima e delicada. Enquanto eu manuseava aquelas memórias, ele me observava. Vi em seus olhos uma profunda melancolia e um respeito novo. Ele estava me entregando o seu passado, o seu coração. Ao final, ele me olhou e disse: "Uma casa precisa de uma senhora. Uma família precisa de uma matriarca. E esta família, Marlene, perdeu o rumo." Naquele instante, eu entendi que eu não estava mais apenas lutando por vingança ou sobrevivência. Eu estava prestes a herdar um trono. O contraste entre a minha vida pública e a privada era abissal. Na Casa Grande, eu era a confidente do coronel, a administradora de fato, uma figura de respeito e poder crescente. A poucos quilômetros dali,
Na minha própria casa, eu era uma sombra, um objeto de desprezo para meu marido. Eu vivia em dois mundos completamente diferentes, e a transição entre eles exigia de mim uma força mental que eu desconhecia. Mas essa dualidade me fortalecia. A humilhação que eu sofria em casa servia de combustível para a minha ascensão na fazenda. Ricardo, sem saber, estava me dando a motivação que eu precisava para derrubá-lo. A tensão começou a se tornar palpável. Ricardo percebeu, finalmente, que a relação entre mim e seu pai havia mudado. Ele não entendia o quê, mas sentia a alteração no ar. Passou a me tratar com uma hostilidade mais aberta, fazendo perguntas, tentando descobrir o que eu tanto conversava com o velho. Mas era tarde demais. Eu já não era mais a mulher assustada que ele podia intimidar. Eu o respondia com uma calma gélida, com monossílabos, sem lhe dar nenhuma informação. O poder de me ferir que ele tinha estava diminuindo a cada dia, e isso o deixava apavorado e confuso. Meu plano, que começou como um ato desesperado de vingança, havia se transformado em algo muito maior. Já não se tratava apenas de dar o troco em Ricardo. Tratava-se de garantir um futuro para os meus filhos, de conquistar meu próprio espaço, meu próprio respeito. Tratava-se de reescrever a minha história, não como a esposa traída, mas como a mulher que se reergueu das cinzas. O coronel Evandro, com sua solidão e sua necessidade de lealdade, foi a chave que eu usei para abrir a porta. Mas fui eu, com minha dor, minha paciência e minha recém-descoberta força, que girei a maçaneta e decidi entrar. A vingança seria apenas uma consequência doce do meu renascimento. A festa de 70 anos do coronel Evandro foi planejada para ser o maior acontecimento social da região em décadas. E de fato foi, mas não pelos motivos que todos esperavam. Meu sogro, num gesto público de confiança que fez Ricardo ranger os dentes, me colocou no comando de quase toda a organização. Eu me movia pela casa grande com uma autoridade serena, decidindo cardápios, coordenando os empregados, supervisionando a decoração. Ricardo me observava de longe, com os braços cruzados e um veneno no olhar. Ele, o herdeiro, havia sido rebaixado a um mero espectador, enquanto eu, a esposa humilhada, era o braço direito do rei. O ar na fazenda estava elétrico, carregado de uma tensão que prometia uma tempestade. Na noite da festa, a fazenda parecia um cenário de filme. Luzes foram penduradas nas mangueiras centenárias. A música de uma orquestra flutuava pelo ar, e os carros mais caros da região formavam uma fila na estrada de terra. Vesti um vestido simples, de um verde escuro, elegante e discreto. Minha armadura para a batalha final. Ricardo, ao meu lado na fila de cumprimentos, forçava um sorriso para os convidados, mas seu corpo estava rígido de raiva. Eu me mantinha calma, serena, mas por dentro, meu coração batia descontrolado. Sentia os olhares curiosos sobre mim, os cochichos. Todos percebiam a proximidade entre mim e o coronel, e a distância gélida entre mim e meu marido. A peça estava montada. O ponto alto da noite se aproximava. O coronel Evandro, radiante em seu terno de linho branco, pegou o microfone para seu discurso. Um silêncio respeitoso tomou conta do jardim lotado. Ele me mantinha perto, a mão dele repousando levemente na base das minhas costas. Ricardo se posicionou mais à frente, com a postura de um príncipe prestes a ser aclamado. Meu sogro agradeceu a presença de todos, falou de sua longa vida, de suas conquistas. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e ele me deu um leve aceno de cabeça. Meu corpo inteiro gelou em antecipação. Respirei fundo, segurando minhas mãos uma na outra para que ninguém visse o quanto elas tremiam. Então, ele mudou o tom. Meus amigos, a vida nos surpreende. E na minha idade, as surpresas são ainda mais valiosas. Ele disse, a voz forte ecoando pelos alto-falantes. Por isso, tenho um último e mais importante anúncio a fazer. Ele se virou para mim, pegou minha mão e me trouxe para o seu lado, de frente para todos. A orquestra parou. Os garçons congelaram. Diante de todos vocês, testemunhas da minha vida,
Quero anunciar que pedi a mão de Marlene em casamento. E ela, para a minha imensa felicidade, aceitou. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, seguido por um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o zumbido dos insetos noturnos. O silêncio foi quebrado pela risada incrédula e debochada de Ricardo. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de fúria. O senhor ficou louco? Pai, o que é isso? Essa mulher fez alguma feitiçaria, só pode ser. É um golpe. A voz dele era esganiçada, desesperada. Ele apontava um dedo trêmulo na minha direção. O rosto bonito, completamente desfigurado pelo ódio e pela humilhação pública. Todo o verniz de bom moço, de homem charmoso e simpático, derreteu naquele instante, revelando o menino mimado e cruel que ele realmente era. Ele se expôs na frente de todos, e sua decadência era patética e ao mesmo tempo assustadora. Se essa parte da minha história te tocou, se você já sentiu o gosto da justiça ou sonhou com o dia em que a máscara de alguém que te feriu finalmente cairia na frente de todos, deixa seu comentário. Eu leio tudo com um carinho imenso, pois saber que minha dor e minha virada de mesa encontram eco em outras vidas me dá a certeza de que partilhar tudo isso valeu a pena. Aquele momento não foi apenas sobre mim, foi sobre todas as mulheres que foram subestimadas, silenciadas e que, um dia, encontram uma maneira de reescrever seu próprio final. A força que demonstrei ali foi construída por cada lágrima que engoli. O coronel Evandro não levantou a voz. Ele apenas se virou para Ricardo e o fuzilou com um olhar. Um olhar tão carregado de decepção e autoridade que calou meu marido instantaneamente. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Então, meu sogro falou, a voz baixa, mas cortante como vidro. Basta, Ricardo. O único golpe que sofri foi perceber que criei um filho que não tem o meu valor. Ele se virou novamente para os convidados atônitos. Eu finalmente encontrei uma mulher de verdade, com a decência e a força que eu quero ao meu lado. A partir de hoje, para todos os efeitos, esta é a nova senhora Sampaio, a matriarca desta família. Eu não precisei dizer uma única palavra. Meu triunfo não estava nos gritos, mas na minha quietude. Enquanto todos os olhos se voltavam para mim, eu mantive meu rosto sereno. Então, lentamente, levantei o queixo e olhei diretamente para Ricardo. Não era um olhar de ódio nem de alegria. Era um olhar vazio de qualquer emoção, um espelho que refletia apenas a verdade. E naquele meu silêncio, naquela minha calma, eu fiz com que ele enxergasse tudo. Ele não via a mulher que ele traiu. Ele via a mulher que o havia vencido, a mulher que agora detinha o seu futuro nas mãos. A derrota dele estava completa e foi selada pelo meu olhar. A reação dos convidados foi uma onda que se espalhou pelo jardim. O choque inicial deu lugar a um burburinho intenso. As pessoas se entreolhavam, cochichavam, conectando as peças do quebra-cabeça. A esposa quieta e apagada, o marido ausente, o sogro solitário. A história se contava por si mesma, na frente deles. Eles olhavam para Ricardo, encolhido e derrotado, e depois para mim, de pé, digna, ao lado do homem mais poderoso da região. O poder havia mudado de mãos de forma visível, teatral. Eu não era mais a pobre coitada, a esposa traída. Eu era uma força a ser reconhecida, talvez temida, mas certamente respeitada. Voltei meu olhar para Ricardo uma última vez. Ele estava devastado. Seus amigos e parceiros de negócios desviavam o olhar, constrangidos. Sua posição social, construída sobre a areia movediça do nome do pai, havia sido demolida por uma única frase. Ele me encarou e, pela primeira vez na vida, vi medo em seus olhos. Medo de mim. Ele finalmente entendeu que a mulher que ele tratava como um objeto descartável agora era a dona do castelo. Ele entendeu que sua herança, seu status, sua vida de conforto, tudo dependia agora da minha benevolência. O cheque-mate. A partida tinha acabado, e o rei dele estava caído. O coronel, meu noivo, apertou minha mão com firmeza e a ergueu num gesto de vitória. A festa continua,
Ele anunciou em voz alta para a multidão paralisada, fazendo um sinal para que a orquestra voltasse a tocar. A música recomeçou, mas ninguém mais dançava. A atmosfera da festa havia se transformado para sempre. Não era mais o aniversário do Coronel Evandro. Era a celebração da coroação da nova rainha. E eu estava ali, de pé ao lado dele, observando o império que eu havia conquistado. Não com armas ou gritos, mas com a paciência de quem soube esperar a hora certa para mover a peça final. A noite era finalmente minha. Nosso casamento foi um ato silencioso e formal, realizado na capela da própria fazenda. Não houve grande festa, apenas a assinatura de um papel que mudou tudo. Mudei-me para a casa grande, para o quarto principal, o mesmo que pertenceu à mãe de Ricardo por tantos anos. A primeira vez que ele precisou vir até mim, de cabeça baixa, para pedir a bênção, como o costume mandava um enteado fazer à sua nova madrasta, foi um dos momentos mais surreais da minha vida. Eu lhe dei a bênção com a voz firme, sem um pingo de sarcasmo ou triunfo. Apenas a constatação de uma nova realidade. A partir daquele dia, eu não era mais a mulher que vivia na sua sombra. Ele é que viveria na minha. A vida de Ricardo se transformou em uma longa e monótona penitência. Ele teve que assistir, dia após dia, eu me sentar na cabeceira da mesa que um dia seria sua. Teve que me ver revisando os livros de contas, aprovando ou negando despesas, tomando as decisões sobre a fazenda que ele se julgava o único herdeiro por direito. A amante, a tal, mais jovem e mais interessante, desapareceu como fumaça no vento assim que o fluxo de dinheiro do coronel, agora, controlado por mim, secou para os caprichos dele. Ele não foi expulso, pois essa não era a minha intenção. Sua punição foi muito mais sutil e cruel. Ele foi forçado a ficar e a testemunhar, todos os dias, o tamanho do seu erro e a imensidão do poder que ele me entregou. Meu casamento com Evandro não foi uma história de amor avassaladora como as que se leem nos livros. Seria uma mentira dizer isso. Foi algo muito mais raro e, talvez, mais sólido. Foi uma aliança de almas solitárias, um pacto de respeito mútuo e cumplicidade. Ele me deu a segurança de uma fortaleza e o poder para me reerguer, e eu lhe dei o que o dinheiro não podia comprar. Uma família unida, o riso dos netos no corredor, e a lealdade de uma companheira até seu último suspiro. Ele faleceu em paz, alguns anos depois, em nossa cama, segurando a minha mão, e me deixou no comando de tudo. Não por testamento, mas porque, de fato, eu já estava no comando há muito tempo. Criei meus filhos com todo o amor, mas também com toda a verdade que a idade deles permitia. Eles cresceram com o conforto que o dinheiro do Sampaio proporcionava, mas com os valores que eu lhes ensinei. Viram em Evandro uma figura paterna forte, um avô presente e amoroso, e viram em mim a mulher que, contra todas as expectativas, reergueu nossa família das ruínas. Hoje, são homens feitos e administram os negócios comigo. Eles conhecem a história toda e o respeito que têm por mim é a minha maior riqueza. Eles entendem que eu não destruí uma família, pelo contrário. Eu a salvei da única maneira que me foi possível, garantindo que o legado de trabalho do avô não se perdesse nas mãos irresponsáveis do pai. Hoje, sentada aqui nesta mesma varanda onde tudo começou a mudar, aos 78 anos, eu olho para minhas mãos. Elas não são mais as mãos trêmulas de uma esposa traída. São as mãos que assinaram contratos importantes, que seguraram as rédeas desta fazenda, que confortaram um bom homem em seus momentos finais e que criaram 2 filhos de caráter. Não sinto arrependimento. Sinto uma profunda sensação de justiça. Uma tristeza pela inocência que perdi tão cedo, sim, mas nenhum remorso pelas escolhas que fiz. A vida me colocou em uma posição onde eu precisava escolher entre ser apagada ou me tornar inesquecível. Eu fiz a minha escolha. Eles tentaram fazer de mim uma nota de rodapé na história da família deles. A primeira esposa, a abandonada, a coitada que foi trocada por outra. Um parágrafo triste em uma biografia de homens importantes.
Mas a dor e a humilhação me deram uma clareza que eu jamais teria em uma vida confortável e feliz. Eles não sabiam que, ao me empurrarem para o abismo, estavam me dando a oportunidade de ver o mundo de uma perspectiva completamente nova. Então, com muito cuidado e silêncio, eu peguei a caneta que estava na mão deles e decidi que a história não terminaria assim. Eu não seria um capítulo. Eu seria a autora do livro inteiro. Para toda mulher que me ouve agora e que talvez esteja sentindo a dor que um dia eu senti, eu digo uma coisa que aprendi com a vida. A dor da traição é como água gelada te puxando para o fundo. Ela pode te afogar ou pode te forçar a aprender a nadar. Comigo foi um pouco diferente. Eu aprendi a nadar, sim, mas achei pouco. Eu usei cada pedaço de madeira do meu naufrágio, cada prego da minha humilhação, e com a força da minha mágoa e meu desejo de sobrevivência, eu aprendi a construir um navio. Um navio forte, imponente, capaz de enfrentar qualquer tempestade e de navegar para onde eu quisesse. E é da proa deste meu navio que eu olho a vida hoje. Daqui do alto da minha varanda, que é o meu convés, eu vejo as terras que se estendem até o horizonte. Terras que eu comando. Às vezes, penso em Ricardo. Ele vive numa casinha na cidade. Um homem envelhecido e amargurado. Uma sombra do príncipe que um dia foi. E eu não sinto ódio, nem mesmo pena. O que eu sinto é distância. O mar que eu conquistei é vasto demais. A minha viagem me levou para muito longe. E da imensidão do meu oceano, o homem que um dia tentou me afogar se tornou apenas um pequeno ponto na praia, uma lembrança distante na margem que eu deixei para trás, para nunca mais voltar.